Gênesis, capítulo 48. Não muito tempo depois, disseram a José que o pai dele estava doente. José foi com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, visitar o pai. E avisaram Jacó: "O seu filho José está aí. Ele quer ver você." Com muito esforço, Jacó pôde ficar sentado na cama para receber melhor o filho. Depois das saudações, Jacó disse a José: "O Deus Todo-Poderoso apareceu a mim na região da cidade de Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: farei com que você tenha muitos filhos e que os seus descendentes se multipliquem. Farei com que eles venham a formar muitos povos. Além disso, vou fazer com que os seus descendentes fiquem sendo os legítimos donos deste território e para sempre. Agora escute bem, José. Os 2 filhos seus, Manassés e Efraim, que nasceram neste país, passaram a ser meus. Tão meus como Rúben, Simeão e qualquer dos outros. Eles serão conhecidos como filhos de Israel. Os outros filhos que você tiver serão seus. Alguns deles darão nome ao povo que descender de você. Quanto sofri quando Raquel morreu," continuou Jacó. "Vínhamos vindo de Padã para Efrata, que é Belém, quando morreu. Faltava pouco para chegarmos a Efrata. Tive de enterrar sua mãe, Raquel, ali mesmo à beira da estrada de Belém." No meio dessas recordações, Jacó notou de repente a presença dos filhos de José e perguntou quem eram. "São os filhos que Deus me deu neste país," respondeu José. "Traga os 2 aqui perto de mim," disse Israel. "Quero abençoar os seus filhos." Jacó estava quase cego por causa da velhice. Enxergava muito mal. José fez os filhos ficarem bem perto do avô deles. Israel beijou e abraçou os netos. Disse Jacó a José: "Eu não tinha mais esperança de ver você. E veja isto: Deus me fez ver você e os seus filhos." Depois José afastou de Israel os 2 filhos e ficou inclinado diante do pai, com o rosto em terra. Depois deu a mão direita a Efraim e a esquerda a Manassés. Os 3 ficaram de frente para Israel e bem perto dele. Manassés estava à direita e Efraim à esquerda do avô. Mas Israel pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Para fazer isso, precisou cruzar os braços. Assim, Israel deu a Efraim, mais novo, a bênção que normalmente caberia a Manassés, mais velho. Israel abençoou José nas pessoas dos filhos dele, e disse ele: "Deus, o Deus diante de quem andaram os meus pais Abraão e Isaque, sim, o Deus que me sustentou durante a minha vida inteira até hoje, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Que eles sejam chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais Abraão e Isaque, e que os descendentes deles venham a ser uma verdadeira multidão na terra." José viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou. Pegou a mão do pai, querendo mudá-la para a cabeça de Manassés. Enquanto fazia isso, disse José: "Assim não, pai. O filho mais velho é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele." Mas Israel não aceitou isso. Disse ele: "Eu sei, meu filho, eu sei. Os descendentes de Manassés formarão um grande povo, mas os de Efraim formarão um povo ainda maior. Muitas nações serão formadas por eles." Continuando a pronunciar a bênção, disse Jacó:
Vocês servirão de modelo para a bênção que darei a outros. Pensando em vocês, o povo de Israel abençoará a outros, dizendo: Deus faça a você o que fez a Efraim e a Manassés. Ainda aí, Jacó pôs o nome de Efraim na frente do nome de Manassés. Vou morrer logo, disse Israel a José. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus pais. As terras de Canaã serão repartidas aos meus filhos, mas você receberá uma parte especial, mais do que seus irmãos, porque, desde já, eu dou a você uma encosta de montanha que conquistei dos amorreus com a minha espada e com meu arco. Gênesis, capítulo 49. Depois Jacó mandou chamar os outros filhos e disse: Fiquem todos juntos, e eu direi a vocês coisas que vão acontecer no futuro. Ouçam todos juntos, filhos de Jacó, escutem as palavras de seu pai. Rúben, você é o meu primeiro filho. Você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é o melhor, não só na aparência altiva, mas também na força. Você é arrojado como correntes de águas. Entretanto, não será o melhor de todos, porque usou em pecado a cama do seu pai. Você manchou a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos por parte de pai e mãe. Usam a espada para a violência. Não faço parte dos planos deles, e não permito que eles gozem da minha fama, porque não controlaram a fúria e saíram matando homens e aleijando bois. Coração maldoso é o que eles têm, pois lanço maldição sobre a tremenda fúria deles e sobre o duro rancor que demonstraram. Dentro do próprio povo de Israel, dividirei as forças entre os homens de Simeão e Levi. Com Judá é diferente. Judá, os seus irmãos lhe farão elogios e mostrarão grande respeito por você. A sua mão esmagará os seus inimigos. Judá é como um leão novo. Meu filho, você pegou a sua presa e depois subiu vitorioso. Agora fica inclinado e deitado como o leão ou como a leoa. Será que alguém tem coragem de acordar Judá? Ninguém tirará dele o trono real até chegar Siló, aquele que é o verdadeiro dono dele. Os povos lhe obedecerão. Terá tão grandes plantações de uvas que amarrará o jumento dele num pé de uvas. Usará mesmo a melhor parreira para amarrar o animal de carga. Produzirá tanto vinho que lavará roupa nele. Sim, lavará a capa dele com suco de uva. Sempre dispõe de vinho para beber. Não estão sempre brilhantes os olhos dele? E nunca falta leite em sua casa. Vejam os dentes dele. Estão sempre brancos por causa do leite que bebe. Zebulon vai morar na zona das praias do mar. No território dele estarão os portos. As terras de Zebulon chegarão até Sidom. Issacar é como um jumento de fortes ossos. Vive deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e gozando as delícias da boa terra. Para continuar assim, aceitou cargas dos outros e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do povo, como se fosse uma só tribo. Dan será como uma serpente ao lado da estrada, como uma cobra na beira do caminho. Será como a cobra que morde o calcanhar do cavalo, ele empina e o cavaleiro cai para trás. Senhor, confio em que me salve. Gade será atacado por guerrilheiros, mas depois ele irá atrás deles e os atacará. Asser terá fartura de mantimento, produzirá coisas deliciosas, dignas de rei. Naftali é leve e elegante como uma gazela solta nos campos. E como fala bonito.
José é como um ramo cheio de frutas, como um ramo frutífero junto de uma fonte. Os galhos desse ramo passam para o outro lado do muro. Guerreiros amargam a vida dele, atiram flechas nele e o aborrecem. Mas o arco de José continua firme. As mãos do poderoso de Jacó, sim, as mãos do pastor e rocha de Israel, dão energia aos braços de José para a ação. É o Deus do seu pai que o ajudará, José. O Todo-Poderoso vai abençoar você com bênçãos dos altos céus, com bênção dos lugares profundos e com as bênçãos da maternidade fecunda e cheia de saúde. As bênçãos desse seu pai são muito mais e maiores do que as bênçãos de meus pais. São tantas e tão grandes que é como se chegasse ao topo dos montes eternos. Que estas bênçãos venham sobre a cabeça de José. Sim, pois ele é mais notável do que todos os seus irmãos. Benjamim é como um lobo. De manhã devora a presa e de tarde reparte o que sobrou. Aí estão citadas as 12 tribos de Israel, e aí está registrado o que o pai delas falou. Deu a cada um a bênção própria. Depois, Israel deu aos filhos estas instruções: vou morrer logo e vou ficar junto com meu povo que foi antes de mim. Vocês devem enterrar os meus restos mortais na caverna do campo do heteu Efron, lá onde foram enterrados os meus pais. Estou falando na caverna que fica no campo de Macpela, que faz fronteira entre Mamre, na terra de Canaã. Abraão comprou aquele campo e a caverna de Efron e recebeu a escritura de posse da propriedade. Fez a compra para usar a caverna como cemitério particular. Ali foram enterrados os 2 casais, Abraão e Sara, e Isaque e Rebeca. Ali enterrei Lia, minha mulher. Todos eles estão enterrados na caverna e no campo comprados dos heteus. Logo depois de ter dado essas ordens e instruções aos filhos, Jacó morreu. Simplesmente encolheu os pés na cama e morreu, e se juntou ao povo dele. Gênesis, capítulo 50. José se lançou sobre o pai, beijou o rosto dele e ali ficou chorando. Ele tinha criados que eram médicos. Mandou embalsamar o corpo de Israel e os médicos obedeceram. O processo de embalsamento durou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios fizeram luto de 70 dias. Depois que terminou o período de luto, José teve uma entrevista com pessoas da casa de Faraó e disse ele: por favor, peço que falem por mim a Faraó. Digam a ele que falei isto. Meu pai me fez prometer uma coisa séria, disse ele. Vou morrer logo. Na terra de Canaã, preparei um túmulo para mim. Prometa que me enterrará naquele túmulo. Desejo ir para lá e fazer o enterro do meu pai, e depois eu volto. Faça isso, respondeu Faraó. Cumpra a promessa que fez a seu pai. José foi, e não foi sozinho. Foram com ele todos os oficiais do rei, os membros mais importantes da família do rei e todas as pessoas mais importantes da nação egípcia. Isto sem contar a família de José, os irmãos dele e os demais membros da família de Jacó. Dos parentes de Jacó residentes no Egito, só ficaram lá as crianças. Naturalmente deixaram no Egito os rebanhos e o gado. Foi organizada também uma grande caravana de carros e cavaleiros. Desse modo, o acompanhamento do enterro foi enorme. Chegaram no terreiro de secagem de Haddad, a oeste do rio Jordão. Ali, choraram muito a morte de Jacó. José chorou o pai durante 7 dias.
Os cananeus que moravam naquela região viram luto no terreiro. Ficaram admirados com as demonstrações de tristeza e diziam: "Mas como estão chorando esses egípcios?" Por isso aquele lugar, que fica para lá do Jordão, tomou o nome de Abel Mizraim, que quer dizer choro dos egípcios. Os filhos de Israel fizeram o que o pai deles tinha mandado. Foram à terra de Canaã e enterraram o corpo na caverna do campo de Maquipela, na fronteira de Mamre. Essa caverna e esse campo é que Abraão tinha comprado do heteu Efrom. Abraão recebeu a escritura de posse com direito de usar a propriedade como cemitério da família. Depois José, seus irmãos e todos os que foram com eles ao enterro voltaram para o Egito. Com Jacó morto, os irmãos de José ficaram com medo. Disseram uns aos outros: "Agora de certo José vai perseguir a gente. De certo vai querer tirar desforra do mal que fizemos a ele." Por isso, mandaram este recado a José: "Antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe as maldades dos seus irmãos. Perdoe o pecado que cometeram, com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe o mal que fizemos. Pecamos, é certo, mas somos servos de Deus." Enquanto estavam transmitindo o recado dos irmãos dele, José ficou chorando. Depois, os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e então dirigiram a palavra a ele. Disseram: "Aqui estamos prontos para servi-lo como seus escravos." "Não tenham medo", respondeu José. "Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram um mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo. Porque por este meio, Deus está salvando a vida de muita gente. Daí, não tenham medo, vou garantir o sustento de vocês e dos seus filhos." As palavras de José tocaram o coração dos irmãos, e eles ficaram entusiasmados. José e toda a família de Jacó ficaram morando no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, filho de Manassés. José teve a alegria de tomar os netos nos joelhos. No fim da vida, José disse aos irmãos dele: "Está chegando o dia da minha morte, mas tenho absoluta certeza de que Deus virá ao encontro de vocês no tempo certo. Ele fará com que vocês saiam do Egito e voltem para Canaã, porque se prometeu dar aquela terra a Abraão, a Isaque e a Jacó." Então José pediu que os irmãos dele fizessem uma promessa. Disse José: "Como é certo que Deus fará o que acabo de dizer, prometam que levarão os meus ossos com vocês quando voltarem para Canaã." José morreu com 110 anos. O corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito.